Fala, gente, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui na República Agro para uma conversa um pouco complicada hoje. Vamos falar sobre a COP26, que vai acontecer em novembro em Glasgow, na Escócia, e que vai tratar fundamentalmente de coisas ligadas às mudanças climáticas, mas com detalhes muito mais amplos do que isso. E para falar desse assunto, vem vindo aqui conversar conosco Daniel Vargas. Daniel Vargas é advogado e ele é professor da Escola de Economia da FGV, aqui em São Paulo. O Daniel já foi também secretário administrativo, secretário executivo, secretário de Desenvolvimento Sustentável, secretário de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Ministério Estratégico do Brasil no passado. E ele coordenou políticas nacionais ligadas à área sustentável na Amazônia Legal. Então, é um jovem advogado que conhece a questão de sustentabilidade verdadeira da Amazônia. Então, ele está trabalhando muito na GV com esse tema da economia verde, da transição da economia tradicional para a economia limpa, né? E que será um tema central lá em Glasgow. Daniel, muito obrigado pela presença aqui conosco no República Agro. Bem-vindo. Obrigado, ministro. É sempre um prazer conversar com o senhor e espero ter a oportunidade da gente trocar algumas ideias e explicar um pouco mais o que está acontecendo lá para o nosso público. Obrigado. Daniel, então vamos começar com essa explicação aí. O que é exatamente que vai acontecer na COP26? O que é a COP26? O que vai ser tratado lá objetivamente? Certo. Ministro, dentro da estrutura da ONU, existem diversos fóruns de discussão entre os países. Um desses fóruns é o Fórum do Clima, que se reúne ao longo dos últimos 30 anos, pelo menos, em uma série de etapas. O marco inicial dessas reuniões climáticas aconteceu no Rio, em 1992, quando pela primeira vez os países se comprometeram a envidar esforços para reduzir emissões. Ou seja, o mundo se deu conta de que emissões de carbono têm um impacto sobre o clima. Em Kyoto, em 97, os países ricos se comprometeram a reduzir as suas emissões em 5% a contar de 1990. Um passo adiante, portanto, para reforçar as ações de combate às mudanças climáticas. Em Paris, em 2015, aconteceu um grande encontro importante com decisões significativas. Foi a primeira vez que todos os países do mundo, não só os países ricos, mas também os países em desenvolvimento, se comprometeram a reduzir as suas emissões diante de um objetivo compartilhado pelo mundo: não deixar que a temperatura até 2100 aumente em 2 graus Celsius e, se possível, menos de 1,5. O que isso significa na prática? A ciência mostra para a gente que, a depender do número de carbono que se emite para a atmosfera, isso tem um impacto sobre o clima. E nós sabemos, os cientistas nos mostram, que nós temos ainda, para não atingir essa meta, o direito, digamos assim, de emitir 500 bilhões de toneladas de carbono. Então, esse é o nosso orçamento. É o que resta no cofre. Para não chegar a esse limite comprometido pelo mundo, ainda podemos emitir 500 bilhões de toneladas. A grande questão é que... Só uma pergunta, Daniel. Só uma pergunta. Esses 500 bilhões de toneladas, até quando podemos emitir? Exato. Como nós estamos emitindo, ministro, 50 bilhões por ano, significa que em 10 anos nosso orçamento se esgota. Então, a grande questão é como a gente faz, digamos assim, o ajuste fiscal dos gastos de carbono do planeta para que a gente não supere esse limite que é saudável e seguro para nós. E aí é que entra a discussão de Glasgow, que vai acontecer daqui a 30 dias na Europa, para discutir o que fazer. É uma agenda que está na porta da gente aqui, batendo na porta. E como é que está sendo... Qual é, para o Brasil, Daniel, e para o agronegócio especificamente, quais são os impactos que a gente pode ter lá em Glasgow? Bom, a questão de fundo e básica, ministro, que sempre está na base dessas negociações internacionais, é, primeiro, a meta que nós estabelecemos. Segundo, como nós vamos distribuir essas responsabilidades entre os planetas, aliás, entre os países do planeta, porque sabemos que países em desenvolvimento têm uma realidade, países desenvolvidos têm outra realidade e o problema não é igual. E o terceiro é de que maneira o que foi feito no passado, ou seja, quem mais emitiu ontem,
vai assumir responsabilidades maiores, portanto, para, de alguma maneira, apoiar esses países em desenvolvimento a cumprir sua tarefa. O que tem acontecido ao longo desses últimos anos é que nós concordamos com a meta nacional, aliás, com a meta global, e que, portanto, todos devem agir. Agora, quando entra na governança desse regime, na distribuição de tarefas, de responsabilidades, de como organizar, aí é que a coisa embola. E os países começam a discordar, a divergir, sem uma solução clara. O que está no centro da agenda de Glasgow agora? A criação do chamado mercado global de carbono. Esse mercado de carbono, ministro, é uma espécie de regime regulatório, em que as empresas que participam dele em todo o planeta não podem emitir mais do que determinado limite. Lá na Europa e nos Estados Unidos, ministro, criar esse mercado de carbono, como já tem acontecido em alguns setores, é importante, porque você compromete, você organiza esse sistema de ajuste fiscal dos emissores. Então, cada empresa sabe até que ponto pode emitir. A nossa realidade é um pouco diferente. E aí começam a ter alguns impasses particulares que o Brasil precisa se atentar. O que está na mesa de discussões como elemento central é a governança do mercado de carbono global. Quem vai emitir o quê? Como é que a gente rege essa orquestra? Na prática, o mercado de carbono funciona muito mais eficientemente para quem tem a sua base de emissões ligada à energia suja ou a transportes. A realidade brasileira, como o senhor sabe, como a gente sabe, é diferente, porque a nossa base de emissões é principalmente atrelada ao desmatamento na Amazônia e ao uso da terra. A questão, portanto, nós vamos sentar lá para discutir mercado de carbono, mas nosso problema principal para cumprir a nossa responsabilidade é como nós vamos conter desmatamento e como nós vamos intensificar o uso da terra, em particular da pecuária nas áreas degradadas do país. E aqui é onde esses impasses, essas negociações começam a caminhar de uma forma ainda um pouco volátil, um pouco difusa. Daniel, deixa eu ver se eu entendi bem. Na Europa, nos Estados Unidos, países desenvolvidos, o problema está na matriz energética e na matriz de transporte. Por quê? Porque basicamente eles estão firmados ainda na questão fóssil. Petróleo, gás, carvão, que são muito mais emissores de carbono do que o nosso sistema elétrico, que tem 48% renovável, e a própria questão do transporte com etanol, biodiesel, etc. Então, eles têm um problema para resolver. Nós temos outros, está colocando aí. E em boa parte ligados à agricultura. Temos desmatamento, temos de uso da terra ligado à agricultura fortemente. Então, nós temos muito mais, digamos assim, responsabilidade da área agrícola do que eles lá. E eles muito mais na área energética e transporte do que nós aqui. Pergunto, então, Daniel, essa governança a ser estabelecida a partir de Glasgow, que autoridade terá, por exemplo, para influir nas empresas ou nos países, para inibir ações ou castigar ações erradas? Que autoridade ela terá do ponto de vista formal? É uma bela pergunta, ministro, porque parte da complexidade dessas negociações internacionais é que, ao contrário do que acontece dentro de um país, que existe uma hierarquia formal, existe um sistema de controle judicial, existe um processo de condenação e execução de decisões, isso não costuma acontecer com clareza no cenário internacional. Mas agora, em Glasgow, está se discutindo a possibilidade de se estabelecerem, dentro desse regime de governança, alguns critérios de cobrança que vão além da pressão espontânea realizada pela ciência e pela sociedade civil. Aí é onde o detalhe começa a fazer diferença nas conversas que vão acontecer por lá. Porque, como o Brasil parte dessa realidade do mundo tropical, que tem as suas particularidades, vai conversar com o mundo europeu para estabelecer esse regime de governança. Em outras palavras, os critérios que vão definir que tipo de punição vai ser estabelecido, quem é que toma essa decisão, o que dessas atribuições serão deslocadas para um órgão da ONU
em vez de ficar sob a gestão de países nacionais. Como tudo isso vai se dar? Isso está em aberto. Isso é parte do que se discute no âmbito diplomático, a regulamentação do tal chamado artigo 6º. Ou seja, esse é o corpo verdadeiro do regime de governança de Glasgow, que vai servir para orientar como os países vão, de fato, se organizar a partir de agora. O que eu acho que deve ser central na atenção brasileira nessas discussões é de entender, primeiro, quem decide importa. Quer dizer, faz diferença o que nós vamos transferir ou não de atribuições e competências para esse órgão e o que ficará sobre a autoridade de gestão dos países nacionais. Segundo, quais são os nossos interesses nesse jogo? De que maneira o Brasil senta à mesa? Não é? Eu tinha um colega, ministro, que costumava dizer assim, às vezes o Brasil conversa com o mundo como se fosse a classe média de Oslo. Nós não somos países nórdicos, nós somos países em desenvolvimento, tropicais, capazes e líderes na produção agrícola e que temos os nossos problemas e as nossas ambições. É assim que a gente tem que se ver e é assim que a gente tem que entrar nessa conversa, para não correr o risco de abraçar propostas internacionais, às vezes com a melhor das intenções, mas acabar travando as nossas mãos. Daniel, muito interessante. Você está colocando com clareza, nós temos que ter firmeza de posições para não engolir goela abaixo sapos que queiram nos impor. Então, vem a segunda pergunta aí, a seguinte pergunta. E nós estamos com o nosso trabalho pronto, nossa lição de casa pronto para chegar em Glasgow e colocar as posições com clareza e embasamento científico? Ministro, infelizmente, eu devo ser franco, eu creio que não. Eu acho que o Brasil chega a Glasgow com uma agenda fragmentária e difusa de interesses. Então, existem propostas que são apresentadas e compromissos por prefeituras, por alguns estados, como São Paulo, Mato Grosso. Existem propostas, decisões tomadas por organizações da sociedade civil e lideranças espalhadas dentro do governo, cada uma tentando formular a sua agenda. Mas Glasgow, sobretudo, ministro, é um fórum de negociações entre países, em que o que prevalece é o interesse e a voz nacional. E não me parece que o Brasil chega lá com uma voz nacional para vocalizar os seus interesses e, a partir daí, tentar orientar a conversa e a diplomacia num rumo que seja mais favorável a nós. Então, eu devo dizer que me parece que vai ser uma negociação em que nós chegamos como coadjuvante, para dizer o máximo, mas que certamente terá impactos e abrirá para nós uma série de responsabilidades futuras. O que talvez valha a pena o país pensar, ministro, desde já, e esse jogo não está fechado, ele está em aberto, porque não é um jogo que se resolve em Glasgow, mas depois de Glasgow, é como nós vamos nos organizar, como nós vamos nos preparar para essa transição da economia pós-carbono, que terá impacto sobre a nossa realidade e em que o Brasil, sim, tem uma vocação para jogar um jogo de craque e não de entrar numa pelada como se fosse simplesmente um jogador reserva que cumpre as ordens do técnico europeu. Entendi, Daniel. Está dizendo uma coisa interessante, ou seja, esse processo começou em 92 aqui no Brasil, portanto nós tínhamos uma liderança no processo. Você reiterou o fato de que em 2015, em Paris, na COP15, nós tivemos uma postura também protagônica importante. E agora vamos entrar um pouco por baixo no processo. Então, realmente, perdemos um pouco de espaço, aparentemente. Agora, Daniel, você está falando, aqui da governança me preocupou pelo seguinte, pode ser que quem vai cuidar da governança seja este ou aquele, ou mais do que um organismo ou instituição ligado à ONU, né? Então, isso poderia, por exemplo, ter um reflexo na OMC, que é a Organização Mundial de Comércio, criando regras cuja pegada de carbono tem um efeito, digamos, perigoso para o Brasil? Eu creio que sim, ministro. Essa é uma bela pergunta. E a razão é a seguinte. Quando nós organizarmos esse sistema global de ajuste de carbono, ou seja, o mercado de carbono global, e definirmos as atribuições, as metas
do que cada país vai poder emitir dentro desse sistema, sai de cena o jogo das palavras do direito formal e entra em cena o debate científico propriamente dito. Mas qual é o problema? O problema é que a ciência ainda não possui respostas claras sobre o que há de emissões atreladas a produtos e serviços no comércio internacional. Ou seja, nós não sabemos ainda ao certo, com segurança, quais serão as métricas globais que vão reger as relações de trocas entre os países depois que esse sistema de comercialização pós-Glasgow se estabelecer, comprometido com a redução de emissões. E onde o detalhe político começa a fazer diferença, ministro? Alguns países já saíram na frente no estabelecimento das suas regras, dos seus padrões de organização do comércio internacional. E um desses países ou regiões é a União Europeia. Então, a União Europeia tem hoje discutido a tributação de produtos importados para a sua região, segundo critérios que são estabelecidos por ela, Europa. O que significa isso, uma vez que a gente entra nesse mercado global de trocas, em que há o compromisso com a redução de emissões? Quem estabelece a métrica global, naturalmente vai estabelecê-la segundo os critérios, segundo o perfil do seu produtor e da sua produção. Mas veja que o interesse e a métrica que diz respeito à produção da Europa não é a mesma da produção americana, que não é a mesma da produção brasileira. Os bens que são produzidos em cada país, eles são caracterizados por uma série de tecnologias, por condições de produção, por técnicas de manejo, por clima, por qualidade do solo, por forma de tratar a produção, que tem um impacto no número de carbonos que serão propriamente emitidos. Portanto, quem define a métrica já de alguma maneira pré-define quais são os resultados dessas emissões e dessas trocas e os respectivos custos que isso pode ter para cada país. Portanto, dizer se essa governança, se essa liderança vai ser estabelecida a partir da Europa, centralizada na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na China, ou, como eu penso que deve ser, no mundo tropical, faz diferença sobre como nós vamos organizar a discussão, a negociação sobre essas métricas que vão reger o mundo globalizado pós-Glasgow. Ou seja, nós temos hoje, ministro, um regime comercial estabelecido apenas com base em critérios básicos de produção. Ganha, em tese, quem produz com mais eficiência, com mais produtividade. A partir de amanhã, ganhará quem tem eficiência e produtividade, mas também quem é mais limpo. E, portanto, quem definir segundo quais critérios a regra do que a gente considera uma emissão limpa tem uma certa vantagem nesse regime comercial que vai se estabelecer depois de amanhã. Quer dizer, do ponto de vista prático, então, Daniel, o Brasil tem algumas vantagens comparativas, porque nós temos uma agricultura sustentável com emissão de carbono menor do que, por exemplo, na Europa, onde a matriz energética é pior do que a nossa. Então, nós temos alguma vantagem comparativa. Agora, eu estou entendendo que você está dizendo o seguinte: eles vão estabelecer as métricas deles, com base científica, mas também com base nos interesses comerciais que ele tem. Isso aqui pode perturbar um pouco a definição. Ou seja, nós temos que fazer as nossas métricas para sentarmos à mesa com eles e comer junto com eles esse grande mercado, e não sermos comida para eles, não é isso? Exato. Não é para pedir favor, não é para negociar com o ideal científico ou com a verdade, ministro. Muito menos para tentar reduzir o compromisso global com o clima. O objetivo prioritário é discutir com base na melhor ciência. E o Brasil não precisa ter medo de ciência, como o senhor está indicando. Nós já possuímos uma produção agropecuária altamente inovadora, bem organizada cientificamente, e só o que a gente precisa para garantir os nossos interesses e que a partir daí joguemos uma partida justa é que, no momento de definição dessas métricas, valha a verdade científica segundo a produção da nossa realidade, dos nossos bens. Ou seja, quantos de carbono existem, ministro, numa saca de soja produzida no Mato Grosso? Nós queremos que esse número seja o correspondente verdadeiro
ao que é de fato gerado de pegada de carbono naquela produção, e não outro, que com frequência, na ausência de métricas claras, de critérios científicos difusos ou estabelecidos com base em outros interesses, o que se costuma fazer é de se utilizar como referência a métrica de um país e se generalizar para os outros. Nós não temos interesse nisso. Nós queremos que a nossa produção seja avaliada segundo a melhor ciência dos nossos produtos. E ao se fazer isso, nós teremos condições, certamente, de competir, de produzir e de vencer nesse jogo comercial que já existe no mundo e que o Brasil já tem sido um protagonista nos últimos anos. Daniel, preciso terminar nossa conversa. Está muito gostosa a conversa, mas você vai a Glasgow, Daniel? Eu devo ir a Glasgow, sim, ministro. Eu espero acompanhar as discussões e contribuir na medida do possível. Nós vamos combinar à sua volta uma outra conversa para tratar de resultados. Mas eu quero fazer uma última pergunta para você, Daniel, sobre a questão das métricas. Nós estamos preparados para definir as nossas métricas para uma discussão científica adequada? Ministro, nós temos capacidade científica, mas nós não temos as nossas métricas. Nós temos embriões desses protocolos de carbono em alguns produtos, em algumas áreas, mas nós não possuímos no Brasil um protocolo nacional de carbono para cada produto, para cada serviço, para cada hectare da produção brasileira. E isso é absolutamente fundamental para se dialogar no mundo da economia que está se formando, comprometido com a redução de emissões. Me parece que essa deveria ser uma das prioridades estratégicas do país. E aqui, ministro, é importante entender, sem exagerar, mas também sem utopia, para ser pragmático e realista. O mundo comercial, ele não é simplesmente um mundo de pessoas bem-intencionadas. Ou melhor, existem interesses. E esses interesses são parte da negociação, isso é legítimo. No passado, nós sabemos que existiam formas de os países tentarem proteger os seus interesses, criando cotas, vedando a participação de determinados países na sua economia, no seu comércio. Algumas dessas medidas de protecionismo foram superadas, mas, ao mesmo tempo, o risco é que agora novas sejam criadas, sob o disfarce ou sob o pretexto de se realizarem compromissos ambientais. Construir uma economia verde, ministro? Sim. Protecionismo verde? Não. Muito boa essa chave de ouro do encerramento aqui, Daniel. Todos somos a favor de uma economia limpa, digamos, economia verde. Mas isso não pode ser transformado em um instrumento de vantagem comercial dominadora. Não é? Ou seja, vamos ter que fazer as nossas metas e as nossas métricas muito claramente. Daniel, muito obrigado, viu? Vamos combinar o seguinte, na sua volta de Glasgow, vamos conversar de novo sobre essa questão aqui, porque, como se diz muito claramente, é depois de Glasgow que a definição por tomada lá será implementada com as cores, muitas vezes, que transcendem a questão meramente científica e avançam na questão comercial. E comércio não tem empate. Comércio, ou você ganha, ou você morre. Então tem um peso fundamental nesse processo todo. Daniel, muito obrigado, viu? Vamos continuar conversando sobre essa questão aí pela frente. Muito obrigado. Até breve. Obrigado a você. Olha, gente, é uma conversa interessante, porque não é uma questão terminológica, a economia verde, não. É uma coisa profunda. A humanidade inteira está mergulhada nessa questão que tem a ver com sustentabilidade, cujo reflexo ou rebate vai para a questão climática, as mudanças climáticas e os compromissos que todo mundo tem que fazer em relação a isso. Agora, o Daniel deixou claro. Duas coisas ficaram claras para mim aqui, espero que para você também. A primeira é como é que vai ser a governança dessa coisa, quem é que vai tomar conta, quem é que vai punir ou premiar quem vai fazendo certo ou quem vai fazendo errado. Quem vai fazer isso aí? E quem fizer isso vai ter alguma função, digamos, que interfira nos processos de comércio, por exemplo? Então, a primeira coisa é essa. Ficar muito atento a isso. E a segunda coisa, independente de que aconteçam
as conclusões em Glasgow e pós-Glasgow, nós temos a obrigação moral de criar as nossas métricas claramente e com base científica e técnica que seja irrecorrível e irrefutável, para disputar nas mesas de negociação o espaço que o Brasil merece com sua agricultura sustentável e positiva em todo o país. É isso aí, gente. Obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.